ele cabe em qualquer situação, porque ele está focado na vida espiritual. Nós simplesmente estamos planificando a vida espiritual, o Espírito Santo, a palavra de Deus, isso não é religião, no trabalho, no empreendedorismo geotécnico, porque eu recebi o dom de Deus de ser engenheiro civil e me especializei em geotecnia, fui guiado pelo Espírito Santo. É isso que eu estou testificando aqui, né? E é por isso que eu falo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista, porque eu entendo na Bíblia que nós temos que produzir, nós estamos aqui para produzir. Na máxima instância, produzir o crescimento, o desenvolvimento de Cristo em nós. E isso não é religião, isso é vida espiritual, é diferente. Então, como que eu desafio os senhores a participarem das atividades, se fizerem isso com amor ágape, que é o amor genuíno, os senhores vão entender isso. E a nossa administração, a nossa orientação para administrar, ela vem desse conceito. Então, quando eu falo de precificação, quando eu falo de capacitação, quando eu falo de relatório de produção, quando eu falo de resultado do relatório de produção, veja que eu caminhei para chegar no resultado, né? E falo de responsáveis e responsabilidades, né? Quais os princípios fundamentais bíblicos, então, para isso? Quais são? É o seguinte, nós temos na Bíblia, e isso é gestão, senhores, isso é vida espiritual colocada na administração. Lá na Bíblia tem o que eu chamo aqui de espírito de grupo, ou corpo, espírito de corpo, que é o corpo de Cristo. A Bíblia fala do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, e que é a noiva. São várias formas de falar a mesma coisa. Isso é espiritual, esse corpo. Em Romanos 15, de 5 a 7, está escrito: ó Deus, que concede perseverança e ânimo. Cadê a sua perseverança, seu ânimo? Está em Cristo, está no Espírito Santo. Deles, um espírito de unidade. É o que eu falo para vocês, pessoal que trabalha comigo. Cadê o espírito de unidade? Segundo Cristo Jesus. É um único em Cristo. 6. Para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou há 2000 anos atrás. Isso é para aplicar na administração. Senão você não é não é um cristão verdadeiro, né? E para isso tem que ter arrependimento, porque é muito difícil a gente fazer isso. O nosso ego nos distancia desse espírito de grupo. O mundo nos atrai para não cumprir com isso. E a carnalidade nossa também nos afasta disso. Então entendam isso. Por que eu falo que a nossa gestão está lá em cima? Ela é mais do que holística, ela é espiritual. Muitas pessoas falam, eu cito meu nome para dizer as coisas, mas não é meu nome, né? Ou são regras estabelecidas entre nós, que eu chamo de procedimentos, que devem ser atendidos, ou alterados, e aí submetido à nossa apreciação, ou tem que seguir as regras, assim como tem que seguir os versículos da Bíblia. Então, se você é cristão, você está administrando, e todo mundo é administrador, porque nós administramos o nosso corpo, nós administramos os nossos afazeres diários em casa, nos transportando, tudo é administração, né? Bom, então, unidade, um só coração. 7. Portanto, aceitem-se, olha só, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou. Nós ficamos brigando o tempo todo, criando confronto. Agora, quando eu advirto alguém, as pessoas acham que eu estou brigando. Eu não estou brigando. Eu estou advertindo. Advertindo para isso. Essa é a minha função aqui na academia.
E aí, a gente tem academia, treina todo dia. Eu estou treinando aqui e agora. Cadê os nossos contratados? Eles estão? Não, não, porque eles não têm espírito de unidade, eles não têm um só coração conosco e com Cristo, e eles não se aceitam uns aos outros, no sentido de ajudar. Como Cristo aceitou, Cristo deu a vida por todos nós. E a gente não dá a vida pelo outro, em termos de ajudar o outro. Entramos numa reunião com a boca fechada e saímos com a boca aberta, sem mexer a língua. Ou seja, nós não falamos nada. Omissão. Tem alguma coisa para ser dita para ajudar o próximo. Bom, e o princípio da mordomia? É outro princípio que não se aplica. Então as pessoas se acham ou se dizem cristãs, mas elas não aplicam o princípio da mordomia. E está lá. Olha só o que está escrito no princípio da mordomia. Administramos os bens de Deus. Tudo que tem aqui, esse óculos, esse cabelo, esse nariz, essa blusa, essas mãos, a boca, tudo é bem de Deus. O computador, celular, tudo é bem de Deus. Nosso carro, nossa casa, tudo é bem de Deus. Como se fossem nossos. Então a gente fala, minha camisa, meu celular, não, é minha ideia. Então não tem nada seu. Espiritualmente é tudo de Deus. Ele é o Criador e ele passou a ser, para quem nasceu de novo, o Pai Celestial. E veja a palavra administramos. Depois tem, cada um exerça o dom que recebeu. Veja, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Essa é a nossa administração. Eu tenho que servir você com o que Deus me deu, engenheiro civil, geotécnico. O meu dinheiro não é meu, meu dinheiro é do reino de Deus, eu tenho que administrar. Senão eu podia estar viajando para baixo e para cima. Muito bom. Isso está em 1 Pedro 4,10. Então, vamos ler de novo. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Que é o Espírito Santo que vai dizer, olha a última aqui. Administrar, guardar, cuidar daquilo que é deixado sobre nossa responsabilidade. Então, se você, por exemplo, trabalha numa empresa, aquilo passa a ser obrigação sua administrar, guardar, cuidar, porque aquilo foi deixado sob a sua responsabilidade. Se você mora numa cidade, então vai de novo, você tem que administrar, guardar, cuidar de tudo que envolve você, porque aquela cidade lhe pertence de uso. A rua, por isso você não pode jogar a bituca de cigarro, papel ou qualquer sujeira no chão. Tem que administrar. Aí, o que, que acontece? A pessoa trabalha no escritório, ela é uma administradora e ela detona o prédio. Ela deixa o prédio sem seguro, ela não cuida das instalações, ela não faz manutenção, ela só usa. Assim como nós estamos fazendo com o planeta, assim como nós fazemos uns com os outros, a gente usa, mas a gente não está sendo guiado por Deus. É isso que eu quero dizer. Bom, vamos ver se eu consigo fechar aqui. Disciplina e planejamento. Né? Na nossa gestão, tudo isso vai chegar na disciplina e planejamento. As pessoas não têm disciplina. Nós não temos disciplina. Se nós não temos o Espírito Santo, nós não conseguimos nos disciplinar. Nós não planejamos. É de última hora que se marca as reuniões. É de última hora, quando se faz pauta, ata. Às vezes tem uma reunião marcada há uma semana, eu pergunto qual que é a pauta, e ninguém consegue falar a pauta. Não tem disciplina. Marca uma reunião, mas não está presente. Nem liga para dar motivo porque quem não está. Né? No nosso sistema, então, nós temos pro de procedimentos. Não se constrói pro, não se disciplina pro procedimento. Fluxo financeiro operacional também não se faz adequadamente. E depois fala que não tem dinheiro. Isso os gestores. Nós estamos falando de gestão, de administração. Né? E o PPPO, que é o pendência, providência e prazo. Eu digo, tem mais um P aí que prioridade. Então, dedique-se à disciplina. Olha o que a Bíblia fala. Dedique-se. Dedique à disciplina o seu coração.
e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Você não se dedica, porque pro FFO, PPO, sim, coisas que te dão conhecimento, conhecimento de planejamento e disciplina. Todo o que ama a disciplina, olha só, todo o que ama a disciplina ama o conhecimento. Se você não é disciplinado, como você vai amar o conhecimento? Como você vai dar importância aos procedimentos, ao fluxo financeiro operacional e o PPP? Você não vai. Você não tem disciplina. Você não se arrepende, você erra e não se arrepende, sempre acha que está certo, não tem espírito de grupo, não tem o princípio da mordomia. Isso está em Provérbios 12,1. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O que eu faço por obrigação com Deus é repreender, porque o Espírito Santo me fala o certo e o errado. Não quer dizer que eu acerte sempre, senão eu erro pra caramba. Mas o que nós estamos falando aqui é como ser mais assertivo. Os planos fracassam por falta de conselho. Não me perguntam nada. Eu sou o conselheiro. Eu sou, na Dynamis, o patrono. E querem fazer da cabeça das pessoas que estão lá. Nós temos que entender esses princípios bíblicos. Por isso que a gestão está fundamentada nesses princípios bíblicos, né? Então, os planos falham por falta de um conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Se você não ouve o único que tem, que está sendo guiado por Jesus Cristo, que tem ele como cabeça, se você não marca reuniões lá no workshop para tirar dúvidas do que a gente faz aqui, a gente está aqui sem cobrar nada, não tem nada de cobrar, isso é uma obrigação que eu tenho com Deus. Cadê a pessoa perguntando, marcando reunião no workshop, entendendo, participando das atividades da academia, treinando a vida espiritual? Bom, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, não é o homem que está dando os passos, é o Senhor que está falando dos passos, mas isso é entendido por aquele que planeja porque nasceu de novo, porque tem Espírito Santo. Então, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ir para uma reunião se não tiver uma ata. Uma ata não, uma pauta. Né? E quem me dá os passos é o Espírito Santo. Eu estou testemunhando aqui desde os 19 anos, mas eu venho no processo de metamorfose, melhorando a todo dia, e cada vez que eu melhoro espiritualmente, eu me distancio do mundo. Isso é uma consequência desejada por Deus. Né? Jesus Cristo veio para salvar o mundo, mas poucos o escolheram. Isso vale para o dia de hoje. Entretanto, não me destes ouvidos. Olha, não dão ouvido ao Filho de Deus, não deram ouvido a Cristo, não dão ouvidos à palavra, não dão ouvido ao Espírito Santo, diz o Senhor. E ainda me provocastes a cólera. É Deus dizendo isso. Por meio de vosso procedimento, ou seja, um comportamento errado, contribuindo para o vosso próprio mal. Eu sempre falo para as pessoas, olha, você está fazendo mal para você. Bom, senhores, eu vou ter que interromper aqui, porque passei do tempo. Mas pelo menos chegamos a um bom termo. Compartilhem.